Você consegue enxergar o propósito nas suas ações e decisões diárias? Ou a vida parece um constante esforço sem direção? A verdade, irmãos, é que viver sem propósito é como vagar sem destino. Quando a gente não tem um propósito na nossa vida, a gente não sabe o que fazer. É a mesma coisa de quando a gente não planta, a gente não tem o que colher. Você sente que está apenas andando em círculos? Sempre acelerando, mas sem sair do lugar. Uma vida frutífera e fluida é o reflexo de que você encontrou o seu propósito. E a maioria das vezes nós temos que ver que esse propósito, Deus tem que fazer parte dele. É o mesmo, irmãos, que em meio a desafios e dificuldades, há uma direção clara e um progresso constante. Quem compreende para o que nasceu, tende a avançar. Mas quem perde de vista esse propósito, fica preso em uma jornada sem fim, patinando na própria existência. Tem uma frase que diz assim, né, que a presença de Deus, é a presença de Deus que garante o sucesso de nós que somos filhos dele. Sem a presença de Deus, meus irmãos, às vezes a gente pensa que está tendo sucesso, mas ali na frente nós vamos ver que não aconteceu aquilo que nós esperávamos. Nos frustramos. E é assim que aconteceu quando aquele povo saiu do Egito, junto com Moisés. 2 milhões de pessoas eram, irmãos, que saíram do Egito com Moisés. Mas, por viver murmurando, por viver insatisfeito, e muitas vezes por não acreditar nos milagres que Deus fazia todos os dias na vida deles, né? Somente 2 conseguiram chegar à terra prometida: Josué e Caleb. Será por que isso aconteceu, irmão? Sabe por quê? O povo murmurou. Não confiou em Deus e não confiou no seu líder, que era Moisés. E ainda mais, eles gritavam e diziam: Moisés, por que nós não voltamos para o Egito? Pelo menos lá não nos faltava alimento, não nos faltava água, não nos faltava nada. Só que nós éramos escravos, trabalhávamos. Eles não se lembravam da parte do escravo, eles se lembravam só da parte do que era bom para eles. E muitas vezes nós aqui também, nos dias de hoje, nos tornamos escravos do dinheiro. O dinheiro começa a nos fascinar e a gente começa a compreender que tudo o que ele dá, nossa, é o melhor para nós, é isso e coisa, e a gente se torna escravo. Às vezes não conhece mais nem o vizinho que mora do lado porque não tem tempo. Às vezes não vê o problema do irmão porque não tem mais tempo. Se tornou escravo. Está vagando no deserto. Não tem coragem de avançar e de confiar no propósito de Deus para a sua vida. É justamente aqui, irmãos, que a história de Josué começa a tomar forma.
com Moisés fora de cena. Josué agora se vê diante do desafio de liderar o povo na missão de conquistar a terra. Uma nova geração se levanta. Mas será que eles aprenderam com os erros do passado? Deu para entender, né, irmãos? Uma nova geração se levanta, né? Nenhum daqueles 2 milhões, né, chegaram à terra prometida. Nenhum. Somente Josué e Caleb. Aí a nova geração que se levantou, né, já começou a ver o que Deus de fato estava fazendo na vida deles. E o que Deus proporcionava todos os dias para eles. Será que aquele povo então entendeu o propósito de sua vida, de suas vidas, e não dos seus próprios planos? Mas no grande plano de Deus, eles começaram a confiar no grande plano de Deus. E quanto a nós hoje, irmãos, nos nossos dias de hoje, que lição nós tiramos disso? Será que estamos fluindo nos propósitos de Deus, que Deus nos deu? Ou ainda estamos patinando no deserto da vida, desconectados da missão maior que Ele preparou para nós? Às vezes a gente vive desconectado, né, irmãos? A ideia central, irmãos, sobre o tema de hoje é: somente aqueles que submetem os seus planos ao plano maior de Deus experimentam uma vida bem-aventurada e biblicamente próspera. O nosso propósito, irmãos, de vida pessoal está dentro de um propósito maior. Então, dá para a gente notar, olha, a gente leu ali no verso 1, né, o que Josué escreveu, né? Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo está morto. Prepare-se agora e passe este Jordão, você e todo este povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Irmãos, sabe quantos anos Josué tinha quando recebeu a liderança? Eu só vou falar para vocês terem um entendimento de como nós estamos vivendo nesta terra, né? Josué, quando recebeu o chamado de Deus para liderar o povo, ele tinha 83 anos de idade. E às vezes você com 18 quer ser líder. Você quer ser quem manda. Quer ser um empresário, quer fazer à frente de tudo. Mas você está preparado? Olha a caminhada de Josué, 40 anos no deserto, caminhando com Moisés. Então, se ele tinha 83 anos, quando Moisés tirou ele do Egito, ele já estava com 43 anos de idade. Caminhou mais 40 anos. Certamente, irmãos, algumas pessoas dizem: nossa, Josué, como tu é isso, tu é aquilo, né? Tu podia estar no lugar de Moisés. Olha o Moisés, que velho que está, e por que tu não assume a liderança? Não, ele esperou o tempo de Deus. E muitas vezes nós não queremos esperar o tempo de Deus na nossa vida. Nós achamos que nós podemos fazer com as nossas próprias forças as coisas acontecer. E não são assim. Se tem um tempo para tudo. Às vezes a gente pensa assim: mas com 80 anos eu não vou estar mais aqui. Mas às vezes Deus não te prepara com 80 anos, Ele te prepara com 40, com 30, com 25. Nós não sabemos qual é o propósito de Deus para as nossas vidas. Somente Ele sabe. Mas o que acontece com cada um de nós é que nós vamos aprendendo
E através do que a gente vai adquirindo as coisas? Da fé. Essa fé que Josué teve. E acreditava nessa fé que ele tinha. Então, irmãos, Deus havia prometido uma terra ao povo hebreu. E essa promessa foi feita séculos antes. A promessa foi feita para Abraão, para Isaac, para Jacó. E depois Deus, falando com Moisés, pediu: agora chegou a hora de tu tirar o meu povo do Egito e levar para a terra prometida. Nossa, parece que era sair do Egito hoje e amanhã já está na terra prometida. Não, levou 40 anos. É assim com nós também, pode acontecer. Ou daí, eu tenho uma coisa para ti, mas você vai ter que fazer um trabalho de 10, 12 anos para tu ver isto que eu tenho. Então eu não quero, eu queria para agora, eu queria para amanhã. Não é assim, irmãos. Orar, falar com Deus todos os dias e ver o que Deus quer para as nossas vidas. Então, irmãos, Deus havia separado para eles, e isso não era apenas um plano de Josué ou de alguns líderes, era a missão de Deus para toda a nação. Cada membro, irmão, daquele povo, independente de sua função, se fosse pastor de cabras, se fosse sacerdote ou construtor de tendas, tinha um papel nessa missão. A meta final não era simplesmente realizar as suas tarefas diárias, mas todos estavam alinhados para entrar na terra prometida. Todos acreditavam que isto ia acontecer. Eles já estavam ali, irmãos, ao lado do Rio Jordão, já há 3 anos, esperando para entrar na terra prometida. Mas Deus estava trabalhando eles. Olha só, irmãos, a geração anterior, no entanto, falhou em não confiar em Deus, no propósito de Deus. Eles tiraram o foco do plano divino e colocaram nas suas dificuldades. Imediatamente, nas suas dificuldades imediatas, em seus medos e necessidades pessoais. Quando perceberam que a missão seria desafiadora, começaram a murmurar. Por isso, ninguém entrou na terra. Lá em Números, irmãos, no capítulo 14, no verso 3, diz assim, porque o Senhor nos traz a esta terra para morrermos pela espada, nossas mulheres e crianças serão capturadas. Não seria melhor voltarmos para o Egito? Olha como o povo, mesmo vendo o que Deus fazia com eles todos os dias da sua caminhada, ainda não acreditavam. É a mesma coisa daquele irmão que vem na igreja e sai da igreja e no outro dia continua do mesmo jeito. Não se vê mudança, não se vê transformação. Como resultado, aquela geração não entrou na terra. Passou os 40 anos no deserto. Irmãos, e passar 40 anos no deserto, fazendo tenda, desmontando tenda, fazendo tenda, desmontando tenda, caminhando mais um pouco e fazendo tenda, desmontando tenda, não era fácil, irmãos. Vendo os milagres que Deus fazia e fez para eles durante esses 40 anos, mas andaram em círculos e desconectados do propósito de Deus. Por isso, todos pereceram. Assim como naquela época, irmãos, Deus também tem uma missão para nós hoje. Antes a missão era dada ao povo hebreu, mas agora essa missão é entregue
a igreja de Jesus. Olha o que Jesus disse lá em Mateus, no capítulo 28, 19. Vão e façam discípulos de todas as nações. É isso que Jesus quer de nós nos dias de hoje. A nossa missão é proclamar o reino de Deus e chamar as pessoas para serem seguidoras de Jesus e se assemelharem ao Senhor Jesus. Você tem cumprido essa missão claramente? Que foi entregue a você? Aí você pode dizer assim, mas eu não sou pastor, eu não sou líder, eu não tenho rebanho, eu só sou um participante da igreja. Não, irmãos. Todos nós temos a missão de fazer o trabalho de Jesus nesta terra. Ou será que muitos de nós não estamos também vagando pelo deserto? Sem avançar, porque estamos mais focados em nossos próprios planos do que na missão de Deus. O problema surge quando, em meio a uma sociedade consumista, começamos a focar apenas em nossos próprios objetivos. Trabalhar, ganhar dinheiro, acumular coisa, gastar com prazeres. Isso em si não é errado, irmãos. Não é errado a gente ter essas coisas. Mas se torna um problema quando essas coisas passam a ser o único foco da nossa vida. Nossas vocações, as nossas atividades diárias deveriam ser meios para uma missão maior e não um fim em si mesmo. No livro de Ageu, nós temos um exemplo claro disso. O povo estava concentrado em construir suas próprias casas, enquanto negligenciava a construção do templo de Deus. Olha o que fala em Ageu, capítulo 1, do verso 3 ao 6. Acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto este templo permanece em ruínas? Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: considere o que tem acontecido com vocês. Vocês semearam muito e colheram pouco. Come, mas isso não chega para matar a fome. Bebe, mas isso não dá para ficarem satisfeitos. Põe roupa, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa sacola furada. Da mesma forma, muitos hoje estão tão focados em suas missões pessoais que não percebem que estão apenas correndo em círculos. Pode até haver prosperidade financeira, mas existe uma insatisfação interior. Aí vem aqueles problemas, né, irmãos, de depressão, eu estou doente, nada me seduz, não consigo ver nada bom em tudo que está ao meu redor. Mas onde está o seu foco? O dinheiro que eu ganho nunca dá? Nunca tenho dinheiro? Minha nossa. Parece que o mês não tem 30 dias, mas sim 60, 70 dias. Esse mês não termina mais. Não sabe o que está acontecendo com a sua vida, com a sua família, com as suas finanças, com o seu trabalho. Porque o nosso foco deixou de ser estar na presença do Senhor Jesus. Deixar Ele fazer as coisas por nós.
Nós fazemos parte, irmãos, de uma missão maior do que a nossa própria missão de vida. A missão de Deus na terra. A missão, irmãos, de conquistar a terra não era de Josué, era de Deus. Josué foi uma peça importante no plano divino, assim como Moisés antes dele, da mesma maneira. O propósito da igreja não é simplesmente o propósito de um indivíduo ou de uma congregação local, fazendo parte do grande plano redentor de Deus. Cada igreja, cada cristão tem um papel importante nessa missão global. E assim como Josué não poderia realizar a missão sozinho, nós também não podemos, irmãos. É uma obra conjunta onde cada um de nós tem um papel específico, mas todos contribuindo para o cumprimento do propósito maior de Deus aqui nesta terra. Qual é o papel do nosso amigo ali? Levar as crianças para a escola. Qual é o papel do pastor? Pregar, anunciar o evangelho. Hã? Qual é o papel do nosso amigo aqui? Ele faz facas para vender. A sua esposa trabalha no banco. Eles lá, os dois lá já são aposentados, né? Os dois, né? Ela não, ele sim. Trabalharam a vida inteira, conheceram vários estados, tiveram que lutar em busca das suas necessidades. Não tiveram parada. Nós, os aposentados de hoje, tivemos que trabalhar embaixo da terra vários anos, construindo e buscando o nosso alimento diário. Todos nós temos um papel, e aqui na sociedade, o nosso papel não é fazer a igreja de Jesus Cristo crescer e continuar caminhando nessa terra? É. Eu não posso me acomodar só porque agora eu me aposentei e vou viver a minha vida tranquilamente. Vou sentar no banco da frente da minha casa e ficar o dia inteiro lá. E não pensar que Jesus tem um objetivo importante para a minha vida, que é anunciar o nome dele. Fazê-lo conhecido pelas outras pessoas. Fazer o propósito de Deus acontecer nesta terra. O segundo ponto, irmãos, é Deus garante o cumprimento do seu propósito. Deus garante o cumprimento. Agora nós, né, falhamos, né? A gente viu lá como o povo falhou, né? Mas Deus não falha. Em Josué, no capítulo 1, no verso 3, nos fala assim, ó, que todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. No 4, o território de vocês irá desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos heteus e até o mar grande, na direção do poente do sol. Verso 5. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida, assim como estive com Moisés, estarei com você. Não o deixarei e nem o abandonarei. Olha o propósito de Deus. Deus havia feito uma promessa firme e clara. A terra que ele prometeu aos antepassados de Israel seria conquistada. Sua fidelidade às suas promessas é inquestionável, pois o que ele promete, ele cumpre. A terra havia sido prometida não apenas a Moisés, mas muito antes, né, a Abraão lá, Isaac, Jacó. Todos tinham essa promessa de chegar à terra prometida. Chegava o momento de iniciar o cumprimento dessa promessa, o território já estava delimitado por Deus.
E ele seria o condutor dessa conquista que se estenderia por séculos. Irmãos, a terra existia, a terra estava lá, mas já tinha gente morando na terra. Tinha várias tribos morando na terra. E o povo hebreu tinha que se esforçar para conquistar aquela terra. Não era só chegar, atravessar o rio e pronto, a terra é nossa. Não, irmãos. Eles tinham que lutar pela terra. E muitas vezes hoje, né, a gente vê assim, né? Ah, fulano, eu tenho um hectare de terra lá, tu não quer plantar? Ah, mas já está lavrada? Já está arriscada? A semente está lá? O adubo está lá? Ninguém mais quer se esforçar. Ninguém mais quer, irmãos. Nós estamos vendo aí um mundo que todos querem comer bem, querem comida, mas ninguém mais quer plantar. A mesma coisa é com o reino de Deus. Se nós pararmos de falar de Jesus, ninguém mais vai conhecer esse Jesus daqui a pouco. Só que tem uma coisa, né, irmão? O projeto de Deus é assim. Se eu me calar, Ele vai levantar outro que vai falar. Se uma nação inteira parar de falar de Jesus, Deus vai levantar outras nações que vão falar de Jesus. É só a gente se lembrar, né, lá de... Foi Jonas que foi engolido pela baleia? Quando Deus mandou, Jonas, tu tem que ir a Nínive. Vai lá anunciar o meu nome, vai lá falar o que eu estou te mandando. E ele dele se escondeu, mas não teve jeito. O Senhor Deus o colocou lá, onde ele deveria estar. Muitas vezes nós somos convidados também a falar do nome de Jesus para alguém. Fazer Jesus conhecido. E muitas vezes nós nos calamos, irmãos. Nós ficamos envergonhados, nós temos vergonha de falar até mesmo quem nós somos. O que nós vivemos. Muitas pessoas têm vergonha de dizer que é crente, que acredita em Deus. Não é dizer que é crente, irmãos. Tem vergonha de dizer que acredita em Deus e que serve ao Senhor. E o sucesso, irmãos, da missão de Josué dependia da força e da habilidade do povo, mas da soberania de Deus. Ele garantiu que estava com Josué e o povo que não os deixaria sozinho. Assim, o propósito divino seria inevitavelmente cumprido. Da mesma forma, o grande propósito de Deus em nossos dias, nos dias de hoje. A redenção de um povo para si, reunido suas ovelhas, também está garantindo aqueles a quem o Senhor chama e ouvirão a sua voz e se renderão. Lá em João, no verso 6, no verso 37, diz assim, ó, todo aquele que o Pai me dá, virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum, o lançarei fora. Fazer parte desse propósito maior é ter a certeza de que estamos envolvidos em uma missão com sucesso garantido. Talvez em sua vida você tenha enfrentado fracasso, um empreendimento que não deu certo, uma carreira que não se desenvolveu como esperado, um sonho que não se concretizou. Muitas vezes as frustrações pessoais são oportunidades que Deus usa para nos redirecionar ao verdadeiro propósito de nossa existência. Nos unirmos a Jesus em sua missão apesar das falhas do passado, temos a garantia de que esta missão terá êxito pleno. Ali no verso 5, né, diz assim, ó, ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida.
assim como estive com Moisés, estarei com você. Não o deixarei e nem o abandonarei. Olha só, meus irmãos. O que Jesus fala para nós, Ele vai estar sempre com nós. É muito mais fácil a gente abandonar, né, essa vida com Deus, né, do que Ele nos abandonar. O Senhor Deus não quer perder ninguém. Ninguém. E olha, irmãos, que Deus nos dá tantas chances, tantas oportunidades. E às vezes a gente não quer pegar, não quer abraçar, não quer caminhar com Ele. Essa promessa, irmãos, também é para nós. Quando estamos envolvidos nos propósitos de Deus, nenhuma força pode nos deter. Nada pode resistir. Assim como Deus prometeu a Josué que estaria sempre com ele, Jesus também nos assegura isso. Ele nos diz lá em Mateus, no verso 28, né, no verso 19 e 20. Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei. E certamente estarei com vocês sempre, até o fim dos tempos. Ele está conosco através do Espírito Santo. Olha o que diz em João, no capítulo 14, né, no verso 16 e 17. Eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, para que esteja com vocês para sempre. Ele é o Espírito da verdade. Vocês o conhecem, pois habita com vocês e estará em vocês. Com essa promessa podemos confiar plenamente, sabendo que o Espírito Santo nos guia em cada passo. Não é à toa que Deus repetiu 3 vezes a Josué: seja forte e corajoso. Não é às vezes porque Josué era um baita de um homem. Seja forte espiritualmente e seja corajoso. Além da dimensão pessoal, essa garantia se aplica à igreja como um todo. Jesus declarou a Pedro, lá em Mateus, no capítulo 16, no verso 18. Você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja de Cristo está em missão no mundo e nada, nem mesmo as forças do inferno, poderá detê-la. Como eu falei ali antes, né, irmãos? Eu posso parar de falar de Jesus, mas vai se levantar outro que vai falar de Jesus. O terceiro ponto, irmãos, é nossa responsabilidade no cumprimento do propósito de Deus na nossa vida. E olha como foi a responsabilidade no cumprimento do propósito de Deus com Josué. Ali no verso 3, né? Olha o que Deus fala para Josué. Todo lugar em que puseres a planta do pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. Embora a soberania de Deus seja incontestável, ela caminha lado a lado com a responsabilidade humana. Deus estava entregando a terra prometida ao seu povo, mas eles precisavam agir. O chamado era claro: atravessar o Jordão e conquistar o território. Deus não os transportaria milagrosamente até lá. Ele os convocava a uma ação. A promessa estava dada, mas o povo tinha que se levantar e avançar.
Essa dinâmica, irmãos, também serve para nós nos dias de hoje. Nós temos que nos levantar, irmãos, e avançar. Se nós ficarmos sentados, jamais vamos ver o reino de Deus acontecer no nosso meio. A expansão do reino de Deus é através da palavra que proclamamos e do nosso testemunho. Outras pessoas são convidadas a fazer parte desta missão. Todos. Não é só o pastor, não é só nós que estamos aqui, não é só o grupo de louvor, é todos. Todos nós somos convidados. Viver os propósitos de Deus significa ser um embaixador do seu reino. Um representante de Cristo em qualquer área da vida, independente da nossa profissão ou posição, temos um chamado. Viver para a missão de Deus. Cada um de nós tem um papel único, assim como as peças em um jogo de xadrez. Cada uma com uma função específica. Somos agentes do reino de Deus, estrategicamente posicionados nas diferentes esferas da sociedade, servindo e amando o mundo, agindo com compaixão e compartilhando as boas novas de Deus nesta terra. Agora, uma pergunta para nós. Você tem sido esse agente de Deus no mundo? Tem abraçado o propósito que Ele tem para você? Ou tem corrido atrás dos seus próprios sonhos, deixando o propósito maior de lado? Muitas vezes a gente pensa assim. Eu já ouvi amigos meus dizer assim que eles vão se preocupar com Deus e com a salvação quando eles estiverem velhos. Mas todos nós sabemos, né? Quantos não envelhecem? Quantos partem na metade da sua caminhada? Caminhar e viver a salvação, irmãos, é uma coisa que nós devemos fazer todos os dias da nossa vida. Todos os dias. Porque não sei eu se o Senhor vai me deixar amanhã aqui nesta terra. Eu não sei, só o Senhor sabe. Então nós temos que caminhar buscando a nossa salvação todos os dias. Nós temos que avançar todos os dias. O quarto ponto, irmãos, é a nossa fé. Uma fé para vivermos os propósitos que Deus tem para nós. Essa era a fé que Josué tinha. Ele confiava no Deus Todo-Poderoso. Olha o que Deus falou para ele, no verso 2. Prepare-se agora e passe este Jordão, você e todo este povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Olha a confiança que Deus passou para Josué. Diante do povo, irmão, estava um grande desafio. Assim como décadas antes Deus abriu o Mar Vermelho, agora Ele abrirá o Rio Jordão. E o Jordão não era um pequeno córrego, irmãos, fácil de atravessar. O rio flui por um profundo vale. Cercado por montanhas íngremes. Para complicar, estava na época da cheia naquele tempo lá. O que tornava ainda mais complexo, mas apesar dessas barreiras, Deus estava prestes a interromper o fluxo de água e permitir que o povo passasse em terra seca. Irmãos, falando um pouquinho deste rio, o Rio Jordão, ele
ele tem um comprimento de 200 quilômetros naquela área lá. O rio Jordão, ele nascia na Síria e descia ali por dentro de Israel, e o seu curso d'água terminava no Mar Morto. O Rio Jordão, irmãos, ele tinha uma largura a média da largura do Rio Jordão era de 30 metros. E a sua profundidade variava. Em alguns lugares tinha só 1 metro d'água, mas na maior parte do rio chegava a possuir 30 metros de profundidade. Então não era um riozinho qualquer igual os nossos aqui, que a gente passa a pé seco pulando por cima das pedras. E o que Deus fez, né, pelo povo, né? Fez com que a água se amontoasse. Vocês sabem que o rio corre na época de cheia, né? E como corre, né? E olha o poder de Deus, né? Amontoou a água do lado de cima para o povo passar, sem molhar os seus pés. Mas sabe o que aconteceu, irmãos? Quando Deus disse, levanta o povo aí, coloca os sacerdotes à frente com a arca e avance. E o povo foi caminhando atrás da arca. E quando eles chegaram no rio, irmãos, o rio não estava seco. Mas os sacerdotes que estavam carregando a arca colocaram os seus pés na água. E quando eles colocaram o pé na água, as águas se afastaram. E a arca, irmãos, os sacerdotes ficaram segurando a arca lá no meio do rio, até todo o povo passar para o outro lado. Olha o que é confiar num Deus, né? E num Deus que fazia as coisas acontecer, né? Muitos deles sabiam disso. Muitas vezes, irmãos, será que nós temos a coragem de atravessar o rio? Será que nós temos uma fé suficiente para avançar na nossa caminhada? Ou preferimos continuar no deserto? Sofrendo, murmurando, dizendo que nada dá certo na nossa vida, mas continuamos ali. Não queremos uma mudança de vida. Achamos que não é o momento, que não é a hora. E acabamos deixando de viver o propósito de Deus por medo de avançar. Muitos de nós. Às vezes achamos que ficar acomodado é melhor. E sabe o que acontece com a nossa acomodação, irmãos? Nós deixamos de usufruir dos maiores prazeres da terra, com medo de perder os nossos ídolos, as pessoas que estão ao nosso redor, as coisas que são fáceis, as coisas que ficam fáceis. E ficamos neste lugar, criticamos, murmuramos. É isso que acontece. Em vez de nos juntarmos e passarmos o rio. Chegar na terra prometida. Sabemos que hoje a nossa terra prometida, né, irmãos, não é mais uma terra para nós plantarmos e colhermos. A nossa terra prometida de hoje, né, é a nossa salvação. É a eternidade. É viver com Jesus eternamente. Essa é a terra prometida dos cristãos de hoje. É isso que Jesus quer que nós façamos e que nós avançamos em busca da nossa vida eterna. Assim como Josué, irmãos, o povo daquela época precisou tirar
os olhos das barreiras que o impediu de atravessar o rio. Às vezes muitos pensavam assim, vamos construir um muro mais alto para o rio não sair fora do leito. Em vez de passar, você coloca barreiras. Imagina, a água está forte. Não, eu não vou arriscar. Assim como o povo, né, se nós dermos um passo de fé, o rio vai se abrir. E nós vamos poder avançar. Porque, irmãos, para nós entendermos aqui como foi a passagem, né, aqui em Josué, no capítulo 3, no verso 14 e 16, diz assim, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, durante todo o tempo da colheita. As águas que vinham de cima pararam de correr. Olha só. As águas que vinham de cima pararam de correr. Talvez você esteja caminhando em círculos no deserto, apegado a coisas que impedem você de experimentar o melhor de Deus na sua vida. Não olhe para as circunstâncias. Olhe para Deus. Avance em direção ao rio que está à sua frente. E dê o primeiro passo. Em Josué, no verso 5, diz assim, que assim como estive com Moisés, estarei com você. Não o deixarei e nem o abandonarei. No verso 6 diz assim, seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos pais deles. Além do rio, né, irmãos, o povo teve que enfrentar batalhas. E foram 40 anos caminhando. Mas agora a nova geração sabia que, embora os inimigos fossem fortes, Deus estava com eles. 3 vezes ele disse a Josué, seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso, irmãos. A lei a que Deus se refere era obedecer a palavra dele. Quando Deus deixou a lei para Moisés, irmãos, ele pediu para Moisés, vocês vão caminhar em busca da terra prometida, mas permaneçam na lei. A lei faz parte, né, de uma escrita, né, no Pentateuco, né, que inclui as leis cerimoniais, civis e morais. As leis cerimoniais se cumpriram em Jesus, não sendo mais exigidas. As leis civis estavam ligadas ao povo de Israel em sua época e também não têm mais validade. Em nossos dias, no entanto, as leis morais resumidas nos 10 mandamentos refletem o caráter de Deus e permanecem inválidas. Viver os propósitos de Deus, então, significa cumprir a sua missão, em conformidade com a sua palavra. Não podemos cumprir a missão de Deus nos nossos próprios termos, mas em obediência à sua palavra. Quando obedecemos, a nossa jornada se torna mais fluida, sem os obstáculos que o pecado frequentemente coloca em nosso caminho. É mais que isso. A obediência agrada a Deus e é a marca daquele que o ama. Como Jesus disse lá em João, no capítulo 14, no verso 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama.
Uma vida de obediência, por outro lado, tende a criar barreiras que nos afastam do propósito de Deus. Mas como podemos nós, obedecer se não sabemos o que Deus espera de nós? É por isso que Deus instrui Josué a meditar na sua lei de dia e de noite. A leitura, a meditação e a prática da palavra de Deus são essenciais para que possamos viver em obediência e cumprir o que Ele deseja de nós. A Bíblia, juntamente com a oração, deve ser uma parte integral da nossa rotina diária. Sem esse contato constante com a palavra, corremos o risco de viver apenas em função dos nossos próprios planos, desconectados do propósito maior de Deus. Além disso, é através da leitura bíblica e da oração que descobrimos nosso papel específico dentro do plano maior de Deus. É a nossa intimidade com Ele, que aprendemos a ouvir a sua voz e discernir os caminhos que devemos seguir. Como tem sido a sua vida de obediência à palavra de Deus? Reflita sobre isso. Pois uma vida deliberada no pecado certamente dificultará a fluidez no propósito de Deus. O sexto ponto, irmãos. Para onde essa história aponta? A narrativa bíblica que nós lemos em Josué não apenas relata eventos históricos, mas também aponta para uma realidade maior nas nossas vidas. Finalmente, essa história nos lembra, que há um propósito ainda maior. Ou vocês acham que não há um propósito maior? Há o descanso, que será eterno, se nós acreditarmos nesse propósito maior. O povo acreditou, confiou em Josué, e por isso chegaram à terra prometida. E nós? Ou nós estamos submetendo os nossos planos pessoais, ou os nossos planos com Deus nesta terra? Só assim você encontrará sentido para a sua vida. Você já sabe como se encaixar nos planos de Deus? Somente aqueles que submetem seus planos ao plano maior de Deus experimentam uma vida bem-aventurada biblicamente e próspera. Nós devemos sempre alinhar os nossos planos ao propósito de Deus na nossa vida. Antes de fazer qualquer plano, antes de tomar qualquer decisão, pergunte a si mesmo. Pergunte a Deus como isso se alinha com o propósito de Deus para a minha vida. Avalie as suas escolhas à luz da missão de expandir o reino de Deus e esteja disposto a ajustar os seus objetivos. Dê um passo de fé, irmãos. Mesmo diante dos desafios, identifique as barreiras que estão impedindo você de avançar. Você tem que identificar. Celebre as conquistas. Sempre que avançar por meio de passos de fé, reflita sobre as vitórias. Compartilhe com as outras pessoas. Celebre. Isso nos ajuda a olhar a realidade com
positividade e nos encoraja a prosseguir. E encoraja as outras pessoas também, irmãos. Fortaleça a sua vida em oração e meditação da palavra de Deus. Obedeça e se alimente. Seja íntimo de Deus. Mas como é que eu faço para ser íntimo de Deus? Ora, irmãos, através da oração. Descubra os dons que Deus lhe deu e coloque-os em prática. Deus nos deu uma missão, mas também nos deu ferramentas para o cumprimento dessa missão. Procure discernir quais as suas ferramentas e experimente colocá-las em prática. A igreja local nos oportuniza isso, por meio de diversas opções e de ministérios. Todos nós somos chamados a fazer parte do reino de Deus. Motivos, irmãos. Motivo de oração para nós. Isso deve ser motivo de oração. Orar para ter coragem e força para cumprir a vontade de Deus. Orar, você vai estar conversando com Deus. Ele é que vai te dar a coragem e vai te fortalecer. Segundo, orar, irmãos. Pedir sabedoria para liderar a tua casa, a tua família, a empresa, o grupo de louvor, a igreja e tudo mais na tua vida. O terceiro ponto, irmãos, é orar pela unidade, a lealdade entre os irmãos, na igreja, na família, lá no teu local de trabalho. Orar sempre. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé e vamos orar? Então vamos orar? Chegou a hora de nós orarmos. Não precisa você falar para mim, mas coloque aí no seu coração qual o motivo da sua oração. Para que você quer orar? O que você quer que Deus te oriente? Peça para Deus organizar a tua vida espiritual, a tua vida no dia a dia, a tua vida no trabalho. Faça com que as coisas que você está fazendo e caminhando, tenham um sentido verdadeiro para você, para a sua vida, para a sua família, para a sua comunidade. E que todas as coisas que você está fazendo sejam para um propósito de Deus na sua vida, aqui nesta terra, mas para um propósito de você um dia estar na presença de Deus, lá na vida eterna. Amém? Senhor nosso Deus, sim, Deus. Obrigado, Senhor, por esta palavra, Senhor. Obrigado, nos encoraja, Senhor Deus. Sim, Deus. Nos encha cada dia mais de fé, sim, Senhor. Oh, Senhor Deus, que nós possamos ter uma fé que transborde os nossos corações, Senhor Deus. E não deixe que nós nos afastamos da Tua presença. Nos conduza, nos alimenta, Senhor Deus. E faça com que nós possamos caminhar sempre na Tua presença e jamais duvidar daquilo que Tu faz e que Tu fez por cada um de nós. Que nós possamos um dia, Senhor, estar na Tua presença e vivenciar tudo aquilo que Tu fez por nós lá na cruz, Senhor. Eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém.